Já alguma vez sentiu, depois de uma refeição deliciosa, aquela vontade irresistível de se sentar no sofá e não se mexer mais? Aquele peso no estômago, um sono que teima em aparecer e uma sensação de que a energia simplesmente desapareceu? É uma realidade para tantos de nós, especialmente depois de um bom almoço de domingo. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como passamos os 30 minutos a seguir a comer pode ser mais importante do que aquilo que comemos? E que a maioria de nós está a cometer um erro silencioso, dia após dia, que pode estar a afetar o nosso açúcar no sangue, a nossa digestão e até a nossa saúde a longo prazo? É uma verdade desconfortável, mas ficar parado depois de comer é um dos piores hábitos que podemos ter. Nós pensamos que estamos a dar tempo ao corpo para fazer a digestão, mas na verdade estamos a criar o ambiente perfeito para picos de açúcar, inchaço e aquela letargia que nos rouba à tarde. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo. O movimento número 1 que deve fazer depois de cada refeição. É algo tão simples, tão acessível, que vai ficar espantado com o poder que tem para transformar a sua saúde. Vamos explorar exatamente por que funciona, como o pode incorporar facilmente na sua rotina e partilhar outros hábitos simples que, em conjunto, vão melhorar a sua digestão, dar-lhe mais energia e ajudá-lo a sentir-se mais leve e saudável. Fique até ao fim, porque a última dica vai ligar todos os pontos e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Então, qual é este movimento milagroso que pode mudar tudo? Será algum exercício complicado de ginásio? Alguma rotina de yoga que exige flexibilidade? Nada disso. O movimento mais poderoso, mais transformador que pode fazer depois de comer é simplesmente caminhar. Sim, uma caminhada. Um simples passeio. Parece demasiado fácil para ser verdade, não é? Mas por detrás desta simplicidade esconde-se uma ciência poderosa que o nosso corpo entende perfeitamente. Vamos pensar no que acontece quando terminamos uma refeição. Os alimentos que comemos, especialmente os hidratos de carbono, como o pão, o arroz, a massa ou as batatas, são transformados em glicose, que é o açúcar que o nosso corpo usa como combustível. Esta glicose entra na nossa corrente sanguínea, e é aqui que a magia da caminhada começa. Quando nos levantamos e começamos a andar, os nossos músculos entram em ação. E o que é que os músculos precisam para funcionar? Energia. Eles começam a retirar a glicose diretamente da corrente sanguínea para a usar como combustível imediato. Imagine os seus músculos como esponjas. Depois de uma refeição, há um excesso de açúcar a circular no sangue. Ao caminhar, estamos a espremer essas esponjas, fazendo com que elas absorvam esse excesso de açúcar, evitando que os níveis disparem. Este processo é absolutamente crucial para a nossa saúde. Picos de açúcar constantes e elevados são a porta de entrada para a pré-diabetes e a diabetes tipo 2, uma condição que afeta cada vez mais pessoas. Ao dar um passeio de apenas 10 a 15 minutos após a refeição, estamos a ajudar o nosso corpo a gerir o açúcar no sangue de forma natural e eficaz, sem necessidade de medidas drásticas. É uma das ferramentas mais potentes que temos ao nosso dispor para manter a diabetes à distância ou para a gerir melhor se já tiver sido diagnosticada. Mas os benefícios não ficam por aqui. A digestão é outra área onde uma pequena caminhada faz maravilhas. Muitas vezes, depois de uma refeição mais pesada, como um cozido à portuguesa ou uma feijoada, sentimos aquele inchaço e desconforto. Ficar sentado ou deitado só agrava a situação. A caminhada suave estimula o sistema digestivo. O movimento ajuda a impulsionar os alimentos através do trato intestinal, um processo chamado peristaltismo. Isto previne a acumulação de gases, o inchaço e a sensação de infartamento. É como dar um empurrãozinho suave ao nosso sistema digestivo, ajudando-o a fazer o seu trabalho de forma mais eficiente. Vai notar que se sente muito mais leve e confortável. E depois há o nosso coração e a nossa mente. O sedentarismo após as refeições pode contribuir para o aumento da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos, que são um tipo de gordura no sangue. Uma caminhada regular ajuda a manter o coração saudável e a circulação a fluir. E quanto àquela sonolência pós-refeição,
o famoso coma alimentar. A caminhada é o antídoto perfeito. Em vez de ceder ao sofá, ao sair para a rua, mesmo que por poucos minutos, estamos a aumentar a circulação, a levar mais oxigênio ao cérebro e a libertar endorfinas, as nossas hormonas da felicidade. Voltará a sentir-se revigorado e com energia para o resto do dia, em vez de se sentir lento e letárgico. A grande questão é: como começar? A beleza disto é a sua simplicidade. Não precisa de equipamento especial nem de ir ao ginásio. Comece com 10 minutos. É tudo. Depois do almoço ou do jantar, calce uns sapatos confortáveis e dê uma volta ao quarteirão. Se o tempo não permitir, caminhe dentro de casa. Suba e desça o corredor, dê voltas à mesa da sala. O importante é mover-se. O ideal é começar a caminhar cerca de 15 a 30 minutos depois de terminar de comer, dando tempo para a comida assentar um pouco. Eu sei o que pode estar a pensar. Mas depois de comer, a última coisa que me apetece é ir caminhar. Eu entendo perfeitamente. Mas o truque é que a própria caminhada gera energia. Comprometa-se a fazer apenas 5 minutos. O mais provável é que, ao fim desses 5 minutos, se sinta tão bem que queira continuar. Se o tédio for um problema, transforme a sua caminhada. Ouça as suas músicas favoritas, um programa de rádio ou um podcast. Ligue a um amigo ou familiar e ponha a conversa em dia enquanto caminha. Convide o seu parceiro ou um vizinho para o acompanhar. Transforme este momento num ritual agradável, um momento para si. A consistência é mais importante do que a intensidade. Uma caminhada suave de 15 minutos todos os dias é muito mais benéfica do que uma caminhada longa e exaustiva uma vez por semana. Claro que a caminhada é a nossa ferramenta principal, mas podemos torná-la ainda mais eficaz com alguns ajustes simples que começam antes mesmo de nos levantarmos da mesa. Existe um pequeno truque, uma mudança na ordem como comemos os alimentos no nosso prato, que pode ter um impacto enorme no nosso açúcar no sangue e na nossa digestão. Pense no seu prato típico, provavelmente tem um bife ou peixe, acompanhado de arroz ou batatas, e uma salada ou legumes cozidos. A maioria de nós come um pouco de tudo ao mesmo tempo. E se mudássemos essa ordem? A estratégia é começar a sua refeição pelos vegetais. Sim, coma primeiro a salada, a sopa de legumes ou os brócolos cozidos. Depois, passe para a proteína e a gordura. O seu peixe, a sua carne, os seus ovos. Deixe os hidratos de carbono, o pão, o arroz, as batatas, a massa, para o fim da refeição. Por que é que isto funciona? A fibra dos vegetais, comida no início, cria uma espécie de rede protetora no seu estômago. Esta rede abranda a velocidade com que os açúcares dos hidratos de carbono, que come a seguir, são absorvidos para a corrente sanguínea. Em vez de ter um pico de açúcar rápido e acentuado, terá uma libertação muito mais lenta e gradual. Isto evita a montanha-russa de energia, previne os desejos por doces pouco depois da refeição e é incrivelmente benéfico para o controlo do peso e a prevenção da diabetes. É uma mudança pequena no hábito, mas com um resultado bioquímico gigante. Outro hábito fundamental tem a ver com o que bebemos, ou melhor, quando bebemos. Muitos de nós temos o hábito de beber um grande copo de água ou outras bebidas durante a refeição, pensando que ajuda a empurrar a comida. Na verdade, pode estar a fazer o oposto. Beber grandes quantidades de líquido durante a refeição pode diluir os sucos gástricos, incluindo o ácido clorídrico, que são essenciais para decompor os alimentos corretamente, especialmente as proteínas. Quando estes sucos estão diluídos, a digestão torna-se mais lenta e menos eficiente, o que pode levar a inchaço, gases e uma sensação de peso. A solução é simples: hidrate-se bem, mas faça-o nos momentos certos. Tente beber um bom copo de água cerca de 30 minutos antes da refeição. Isto não só o hidrata, como também ajuda a sentir-se mais saciado, evitando que coma em excesso. Durante a refeição, se precisar, beba pequenos goles de água, apenas o suficiente para ajudar a engolir. E depois, espere cerca de 1 hora após a refeição para voltar a beber quantidades maiores. Esta pequena mudança no tempo pode fazer uma diferença notável na forma como se sente depois de comer. E agora,
vamos falar de algo que a nossa vida moderna nos roubou: a atenção. Com que frequência comemos em frente à televisão, a ler o jornal ou a ver o telemóvel? Este ato de comer distraidamente é um inimigo silencioso da boa digestão. Quando não estamos a prestar atenção à nossa comida, tendemos a comer mais rápido, a mastigar menos e a engolir ar, o que contribui para o inchaço. A digestão começa na boca. A nossa saliva contém enzimas que iniciam a decomposição dos hidratos de carbono. Mastigar bem cada garfada não só tritura mecanicamente os alimentos, tornando o trabalho do estômago muito mais fácil, como também dá tempo para que estas enzimas atuem. Além disso, comer devagar e com atenção dá ao nosso cérebro, que demora cerca de 20 minutos a registrar a saciedade, o tempo necessário para enviar o sinal de que estamos satisfeitos. Isto ajuda-o a evitar comer em excesso. O desafio é simples, mas não é fácil. A próxima refeição, sente-se à mesa sem distrações. Desligue a televisão. Pouse o telemóvel. Olhe para a sua comida. Sinta o cheiro. Saboreie cada garfada. Tente pousar os talheres na mesa entre cada bocado. Vai descobrir que não só desfruta muito mais da sua comida, como também se sente satisfeito com menos quantidade e a sua digestão melhora drasticamente. Ao olharmos para trás, percebemos que a chave para nos sentirmos melhor depois de comer não está em dietas restritivas ou em sacrifícios enormes. Está nestes pequenos gestos de cuidado que podemos integrar no nosso dia a dia. Começa com algo tão natural como dar um passeio suave depois do almoço, permitindo que os nossos músculos ajudem o corpo a equilibrar o açúcar e que o movimento suave acalme a nossa digestão. Continua na mesa, com a simples decisão de começar a refeição por aquela salada fresca ou pelos legumes saborosos, criando uma base de fibra que nos protege dos picos de energia e nos mantém saciados por mais tempo. Estende-se ao nosso copo de água, que aprendemos a saborear antes da refeição em vez de durante, dando ao nosso estômago a força total de que precisa para fazer o seu trabalho. E culmina no ato de prestar atenção, de transformar a refeição num momento de pausa e prazer, mastigando devagar e honrando a comida que nos nutre. Sei que pode parecer muita coisa para mudar de uma só vez, e a verdade é que não precisa. A beleza destas estratégias está na sua flexibilidade. Talvez esta semana o seu único objetivo seja levantar-se da mesa depois de cada refeição e caminhar durante 5 minutos. Apenas 5 minutos. Observe como se sente. Na semana seguinte, talvez queira experimentar começar o seu jantar com a sopa ou os legumes. Pequenos passos, um de cada vez. O progresso é mais importante do que a perfeição. Lembro-me de uma senhora, a Dona Emília, que partilhou comigo que as suas tardes eram sempre um tormento. Depois do almoço, sentia-se tão pesada e sonolenta que a única coisa que conseguia fazer era sentar-se na sua poltrona até sentir-se um pouco melhor, perdendo horas preciosas do seu dia. Ela decidiu experimentar apenas uma coisa: a caminhada. No início, dava apenas uma volta ao seu pequeno jardim, mas fê-lo religiosamente, todos os dias. Em poucas semanas, a sonolência da tarde desapareceu. Sentia-se mais leve, com mais energia, e até começou a combinar com uma vizinha para darem uma volta maior pelo bairro. Aquela pequena mudança de hábito devolveu-lhe as tardes. E aqui está a surpresa que prometi no início. O maior segredo não é a caminhada em si, nem a ordem dos alimentos, nem qualquer outra dica isolada. O segredo que muda verdadeiramente tudo é a consistência. É o poder de transformar um pequeno ato numa rotina, num ritual de autocuidado que se torna tão natural como lavar os dentes. É a soma destes pequenos gestos diários que cria uma onda de bem-estar que se reflete em todos os aspectos da nossa saúde. Não é o que fazemos de vez em quando que nos define, é o que fazemos todos os dias. Fazer uma caminhada hoje é bom. Fazer uma caminhada todos os dias depois de comer durante um mês, isso é transformador. É um investimento diário na sua saúde futura, na sua independência e na sua qualidade de vida. Agora, gostaria muito de ouvir a sua história.
Já tem o hábito de caminhar depois das refeições? O que é que nota no seu corpo e na sua energia quando o faz? Ou talvez tenha outra dica que o ajude a sentir-se bem. Por favor, partilhe a sua sabedoria e experiência nos comentários abaixo. A sua partilha pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se esta nossa conversa lhe foi útil e lhe trouxe alguma inspiração, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que possam beneficiar dele. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações, para que não perca os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria em todas as idades. Lembre-se, cada passo, por mais pequeno que seja, é uma celebração da sua saúde. Cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade. Viva a sua vida da melhor forma, em cada idade. Um grande abraço e até breve.